Esse é o quarto minicurso do ciclo de minicursos metodológicos desenvolvidos pelo ECUS em 2023. E hoje a gente tem aqui conosco o Fábio Garcia, que é historiador pela Universidade Federal de Santa Catarina, e ele é mestre em educação pelo PPGE e doutorando em educação também pelo PPGE. O Fábio é membro do grupo de estudos biográficos sartreano e editor da editora Cruz e Souza. Ele é membro do conselho editorial da revista Raça e desenvolve projetos relativos às políticas afirmativas para negros e negras e participou da elaboração do curso de História da África no curso de História da UFSC e da implementação do sistema de cotas para alunos negros e de escola pública nessa mesma instituição. Bom, o Fábio pertence ao grupo de capoeira Angola Palmares, de Santa Catarina, além de proferir palestras e cursos relativos à temática africana e negra no Brasil. O Fábio é organizador de vários livros, entre eles João Rosa Júnior, Poeta da Alma, e o Delfonso Juvenal da Silva, memorialista negro do sul do Brasil, entre outros. E o Fábio fica à vontade para falar sobre seus livros também. E você tem aí até umas 2 horas para a gente conversar e expor. Fique à vontade. Bom dia. Vou tentar fazer uma fala mais comedida aqui sentado. Vamos ver se vai dar certo. Qualquer coisa a gente levanta e vai. Vou pedir para minha colega Isaura para ir passando para mim, por gentileza, os slides, né? As mulheres moçambicanas, quando vão contar uma história, elas começam com essa expressão, né? Caringana, wa caringana, licença para contar. Então, com essa expressão, eu peço licença para vocês para contar também uma história, e não é bem uma história, mas também uma trajetória acadêmica e de pesquisa, que se inicia aqui no curso, aqui na Universidade Federal em 99, tem um pouco de antecedentes no meio social, e a gente vai passar e conversar um pouco sobre isso. Então eu dividi mais ou menos essa apresentação em 2 grandes blocos. O primeiro bloco, que é um pouco da minha trilha metodológica, como é que eu venho trabalhando com essa temática, né, de afrobiografias ou identificando sujeitos negros no pós-abolição. E depois um segundo grande bloco que seria adentrar um pouco mais em algumas biografias e alguns projetos, mostrando na prática como é que a gente opera com esses recursos. Né? Tá? Isaura, por gentileza. Então, como a Isaura já havia falado lá na apresentação, começo num grupo de capoeira, um projeto de capoeira chamado Ginga de Desterro. Eu aprendi uma frase lá em Salvador que eu já fui um aluno treinado, hoje eu sou um aluno destreinado. Não, um aluno informe, hoje eu sou um aluno deformado, né? Porque quando a gente está na capoeira, né, a atividade física está sempre muito assim, em dia. Então, mais uma vez eu tirei da minha apresentação, que eu não era mais do grupo de capoeira, eles brigaram comigo. Aí voltei e permaneço com essa informação. Acho que isso é bem bacana, assim, sintomático para dizer do lugar social que a gente vem. É a partir da capoeira que eu me identifico como homem negro. Né? Então, foi um lugar social muito importante na constituição da minha identidade. E é a partir dali e das discussões advindas da capoeira que eu vou problematizar a sociedade do ponto de vista racial. Tá? Então, o que acontece? Lá no finalzinho dos anos 90, né, já havia um grande movimento discutindo as políticas de ações afirmativas, e nisso o sistema de cotas, como também problematizando já o ensino de história e a falta de disciplinas específicas que tratassem da história africana e afro-brasileira. Isso antes ainda da Lei Federal, que é de 2003.
E aí eu havia entrado no curso de História em 99, né, já militando, já entrei na História já com essa pegada da capoeira, do movimento negro. Percebi que nós não tínhamos na grade curricular de História a disciplina obrigatória, nem como optativa, e também não havia ainda a discussão do sistema de cotas. Aí criou-se, ali na UFSC, Associação dos Professores, um GT de trabalho de etnia, gênero e classe, organizado pelo professor Marcelo Tartenberg, e ele fez algo novo assim na organização do grupo, que foi incorporar técnicos administrativos e também estudantes. E aí nessa de estudantes, um colega meu que havia participado de umas 2 reuniões do grupo, falou assim: ó, Fábio, acho que lá é mais para você do que para mim. Aí lá tal. Tem um grupo de professores discutindo cotas. E aí, bom, a gente começou aí um namoro, né, uma boa conversa. Eu já estava com a demanda de História de África, né, já estava trazendo essa demanda da implementação de História de África no currículo. E aí a gente introduziu então essa demanda junto à pauta da UFSC, que era pensar sistema de cotas. E aí aqui a gente tem justamente alguns seminários que nós organizamos lá em 2003, né? Você vê que já tem uns 20 anos essa conversa aí, tá? Pode passar, por gentileza. Sistema de cotas também aí organizamos alguns eventos, começando lá por 2002, né? E aqui alguns flyers, algumas apresentações, né, que saíram justamente, geralmente no boletim da UFSC. E foi a partir desse movimento todo que culminou em 2005 numa abertura de vaga específica para professor de História de África no curso de História. Hoje na grade possui essa disciplina. Se alguém me perguntar a questão da qualidade ou do conteúdo, aí é uma outra questão, né? A gente vai abrir uma outra conversa, né? Porque aquilo que nos motivou a problematizar e a requerer uma disciplina era justamente a ausência do conteúdo na formação dos professores que pudesse subsidiá-los depois lá na prática, e como também enfrentamento ao racismo. Isso é o que nos motivava. Agora, se depois isso acabou, se isso se operou ou não na prática, daí é uma outra conversa, né? E também, acho que a partir de 2006, 2007, né, a gente já começa a ter os primeiros vestibulares já com um sistema de cotas na graduação, e depois, hoje já tem uma política específica para isso, um departamento específico da diversidade, já pensando pós-graduação, né, cotas para pós-graduação, cotas para professores, enfim. Então hoje a política já está uma política mais robusta, né, e ampla sobre esse assunto. Pode passar? Pode passar. Tá. Então, afrobiografias, né, a trajetória de homens e mulheres negras no pós-abolição, que é o objetivo, é a pauta do encontro de hoje, tem como objetivo, né, recompor elementos dessas biografias, né, dessas trajetórias, como táticas, experiências, como práticas de memória, né, sempre com esse objetivo realmente de rehumanizar práticas, rehumanizar indivíduos. E a gente vai vendo o porquê que isso é importante nos dias de hoje e na pauta do sul do Brasil e Santa Catarina em específico. Isaura? Tem uma questão de fundo, eu acho que para nós pesquisadores, né, pesquisadoras, que é importante, que é aquilo que nos informa, né? Qual é a nossa visão? Quando a gente fala em ônibus, todos temos uma imagem de um ônibus. Alguns vão pensar um ônibus da Transol, outros vão pensar um ônibus lá da Inglaterra,
né? Mas, então esses referenciais, eles estão aí, né, dados, podemos dizer, ou postos na nossa sociedade e também no nosso imaginário. Quando a gente vai pensar na história, né, a ideia de escravidão, a gente também tem uma imagem para a escravidão. Né? Se a gente for fazer aqui um exercício rápido, bem rápido, uma palavra para definir escravidão, Isaura. De pronto, assim, papo, sem pensar muito. Crueldade. Crueldade. Dor. Bem rapidinho, papo, sem pensar, assim, ó, que primeira imagem que vem, escravidão. Pensou em escravidão violência. Violência. Violência também? Professora? Também. Violência. Bom. Lá atrás? Exploração. Bom, então dor, violência, né, processos violentos de coerção, é isso? Trabalho forçado. E a grande questão toda é que a historiografia catarinense, ao tratar da presença africana e dos seus descendentes nas suas obras, né, na sua análise, ela o fez sob 3 perspectivas. Primeiro, ela engessou a presença dos africanos e dos seus descendentes à condição de escravizados. Então, são trabalhadores braçais, são trabalhadores que sofreram, são trabalhadores explorados. E aí, o que mais a gente tira disso? E a historiografia ela não nos mostrou muita coisa para além disso. Ela buscou, primeiro, engessar dentro desse período da escravidão, então que vai pensando Santa Catarina, Florianópolis, né, aí em 1670, mais ou menos, né, século XVII, até 1888, a presença ela fica condicionada à condição de escravizados. Qual é o problema disso? Pensando em Santa Catarina, pensando no Brasil. É que esses descendentes, ou esses indivíduos, eles não ocuparam somente a camada de escravizados. Recentemente, agora, semana passada, Esperança Garcia foi reconhecida como a primeira advogada do Brasil, e negra, lá no Espírito Santo. 1700 e lá vai bolinhas. Né? Ernesto Carneiro Ribeiro, filósofo, matemático, professor de línguas, né? Professor de Castro Alves, professor de Rui Barbosa, negro, baiano. Então, enfim, podia aqui começar a citar exemplos para dizer que não somente como escravizado ficou o africano ou seus descendentes que vieram para o Brasil. Tá? E essa é uma questão muito importante para a gente. Porque quando a gente começa a entender, primeiro, que houve camadas sociais diferentes em que esses indivíduos ocuparam, a gente já começa a tirar uma venda dos olhos aí e a pensar muitas outras coisas. Pode perguntar. Uma pergunta mas aí essas que não estavam só em condições de escravizados, essas pessoas, eu não tive história da África, né? Eu me formei no ensino médio em 2005. Como é que eles estavam nessas outras camadas? Eles tinham saído da condição de escravizados ou nunca estiveram lá? Daí tem exemplo para tudo quanto é canto. Né? Tanto daqueles que vão conquistar a sua alforria de diversas formas ao longo desses 300 anos de escravidão. Né? Poderia ser uma alforria por concessão, na pia batismal, por serviços prestados, pelo acúmulo do próprio pecúlio. A Caixa Econômica Federal que nós temos, ela surge dessa maneira, né? Nós temos ao longo do início do Brasil, nós temos 2 bancos, né? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica. O Banco do Brasil, ele vem com a família real, surge quando a família real vem para o Brasil, eles não tinham onde botar o dinheiro, funda o Banco do Brasil. Quando a família volta em 1821, o banco acaba.
Depois cria-se uma caixa de poupança para essas pessoas pobres, escravizadas, semi-escravizadas, que precisavam guardar suas poupanças, seu dinheiro. E aí funda-se a Caixa Econômica. Então a Caixa Econômica ela surge basicamente, de uma forma muito forte, com o pecúlio desses escravizados ou semi-escravizados que tinham um pequeno pecúlio para guardar, objetivando a compra da alforria ou outros investimentos. Tá? Então, tem exemplos para muita coisa. Né? A parte religiosa também teve a sua importância também. Então, alguns desses personagens a gente vai encontrar na nossa trajetória como padres, né, em seminários. Depois, com a fundação da Universidade de Direito em Salvador e do Medicina em Salvador e de Direito em Pernambuco, vamos ter muitos negros entrando também nessas universidades e depois indo para o interior do Brasil e para o sul, ocupando cargos políticos. Tá? Mas assim, depois a gente vai entrar em uns 2, 3 exemplos aqui. Teu nome é? Briana. Briana. E a gente vai poder entender um pouco melhor isso assim na prática. Tá? Então o estigma da escravidão, depois, então esse estigma da escravidão vem lá com o nosso Cabral, Oswaldo Rodrigues Cabral, né? E também o Piazza, né? O Walter Piazza, num livro chamado A Escravidão numa Economia Latifundiária, né? Coisa assim. Tá? Aí nós temos, mas o trabalho pioneiro acadêmico, que pode dizer, sobre esse assunto, vem com Fernando Henrique Cardoso e Ottaviani, que na década de 50 estiveram no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, num grande projeto promovido pela Unesco para discutir, para ver as relações raciais no Brasil. Organizado pelo professor Roger Bastide, Florestan Fernandes e a turma de alunos, né, que era o Fernando Henrique. E aí eles passaram por Florianópolis, por Santa Catarina, Florianópolis, e desenvolveram o negro em Florianópolis. É um estudo que foi reeditado no tempo em que o Fernando Henrique foi presidente. Nessa reedição, o Ottaviani se recusou a assinar junto, pelas contradições do Fernando Henrique como presidente. Então, o Ottaviani falou assim, querem republicar, republiquem, mas tirem o meu nome da publicação. Então quem assina só é o Fernando Henrique Cardoso. Por que é um belo estudo sociológico? Qual é talvez o pesar da obra? É que eles ficaram pouco tempo na cidade, ficaram 5 meses no máximo. Reuniram o máximo de documentos possíveis e fizeram o trabalho. Né? Mas eles estavam muito influenciados pelos estudos do Sudeste, né? Nordeste e Sudeste. E então eles não tiveram nem tempo e nem profundidade para avançar nos estudos. E ao final eles dizem o seguinte, olha, apesar de haver os expoentes, alguma coisa aqui, tal, a população negra ela foi incapaz de gerar uma cultura própria, que é o estigma da incapacidade. Mas Florianópolis e a sua antiga cidade de Desterro protagonizaram 2 grandes vultos da história nacional, Cruz de Souza e Antonieta de Barros. E aí como é que você explica uma cidade que só teve escravo, que foi incapaz de gerar uma cultura própria, como é que você explica o surgimento de Antonieta e Cruz de Souza? Aí vem o estigma da exceção. A exceção está para justificar a regra, não é isso? Então, e aí, por muito tempo, a gente aprendeu sobre Cruz de Souza e sobre Antonieta quase como seres assim extraterrenos, né? Cruz de Souza muito isolado, só existindo porque a família do Marechal Guilherme o apadrinhou e ele é ali afilhado, né, por assim dizer, dessa família rica, mas sem relação com família, sem relação com os pais, assim, né?
E por muito tempo, Cruz de Souza foi visto como um autor assim, muito elitista. Uma certa elite literária aqui da cidade tratou de buscar no Cruz de Souza aquilo que era de mais complexo e tornaram a leitura disso também uma forma complexa. E aí, só os iniciados, só os especiais poderiam ler Cruz de Souza, entender Cruz de Souza. Depois a gente volta a esse assunto. Mas por conta disso, Cruz de Souza ficou apartado durante um bom tempo de um público maior, mais vasto. Recentemente é que outros pesquisadores vão buscar outras linguagens de Cruz de Souza e trazer isso para um público, por exemplo, um público estudantil, né? Como é o caso da professora Eliane Debus, que selecionou 20 triolés do Cruz de Souza, que são poemas, que pode chamar de um poema brincante, um poema de rima, né? Quase um trava-língua, e ilustrados pela professora Ana Elise Zimmermann, lá da UDESC. Então, esse livro aqui, hoje está sendo adquirido pelas secretarias de educação, ensino fundamental e médio. E é Cruz de Souza, na íntegra, não é? Ninguém está relendo Cruz de Souza, não, é Cruz de Souza. E as crianças brincam com isso, né? Depois a gente pode fazer um teste aqui. Vou botar a Cris aqui para interpretar um desses poemas. Igualmente, Antonieta de Barros, que também foi vista por muito tempo aí como quase uma filha não reconhecida do Vidal Ramos, né? A família Ramos estaria ali, uma influência muito forte em cima dela, mas também todos os estudos não apresentavam muito as relações familiares, a mãe inexistente, né? Enfim, e também mostrando muito essa Antonieta já adulta, tal, nesse contexto político e literário da cidade, mas também apartada também da comunidade negra ou dos interesses da negritude. Por muito tempo a gente aprendeu a Antonieta dessa maneira também. Pois bem, então a gente tem o negro à margem da produção do conteúdo histórico e historiográfico, seja ele como objeto de análise, seja ele como sujeito da produção acadêmica. Depois, na década de 80, 90, com os estudos mais estruturalistas, houve um grande boom nas pesquisas, né? Vamos pensar aqui os militantes e acadêmicos, né? Abdias Nascimento, Guerreiro Ramos, e outros tantos vão buscar na questão da estrutura, vai dizer, olha assim, ó, a questão do racismo não é uma questão individual, é uma questão estrutural, atinge um coletivo de pessoas. E isso se dá ao longo do processo histórico. E aí eles foram buscar na história o que? As revoltas, os grandes movimentos, os choques, né? Aqueles processos mesmo de antagônicos de projeto social, né? Que seriam, ou numa leitura marxista, né, é um momento ali de tensão ou de síntese, né, de propostas, né, de sociedade. Então, nesse momento é o momento que vai eclodir, por exemplo, estudos sobre a revolta da Chibata, a revolta dos Malês, Palmares, tá? Vem muito desse período histórico. E aí, nessa perspectiva de análise, a biografia ela foi vista como algo terciário, à margem do processo. Porque não adiantava, não interessava mais ver indivíduos, interessava ver os processos sociais que condicionaram a existência daqueles conflitos, né? E como as nossas duas exceções já eram vistas como exceções elitistas, Cruz de Souza e Antonieta não foram alvo dessas pesquisas desses intelectuais, seja em âmbito, digamos, da região sudeste, como também dos intelectuais negros de Santa Catarina. Com diversas formações que eu participei quando
mais jovem, eles não entravam, ninguém discutia Cruz de Souza. Ninguém entrava no texto da Antonieta e tirava dali, né, o pensamento da Antonieta do ponto de vista mais combativo. Ninguém fazia isso. Então, é mais aqui, a gente vai ter isso numa linha histórica, né, de produção acadêmica, assim, de análise, a partir da história nova, sobretudo para nós aqui, mais no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000 aí, mas 90 já é forte isso, já ganha campo, e mais aí nos anos 2000, que é a história nova, pensando outros sujeitos, outros temas, né, o indivíduo, as biografias, o negro como produtor de conhecimento, não somente como objeto de análise, e nesse bojo que vai estar junto com as políticas públicas também. Então, boa parte do que a gente faz tem, na verdade, tenta juntar, né, essas duas coisas aqui, porque trabalhar com biografia, como vocês bem sabem, não dá para você fazer uma biografia somente do indivíduo sem analisar o contexto. Então, a biografia hoje ela é vista como um ramo, né, ou da literatura ou do trabalho acadêmico, de uma interseção, né? Ela está ali entre um pezinho na estrutura, no contexto, e um pezinho no indivíduo, na coisa mais pontual daquele sujeito. Pode passar. E aí, bom, então o lugar de produção desse tipo de pesquisa, ele é um lugar que ele vai transitando, a gente vai se fazendo no processo, né, professor? Não tem muito uma fórmula, um receituário pronto, uma receita, não existe receita. O existe a partir das tuas leituras, dos teus objetivos, das tuas fontes, né, aquilo que você consegue acomodar, juntar, reunir para dar conta de um trabalho com essa perspectiva, né, sobretudo de identificar sujeitos negros no pós-abolição. E aí, eu particularmente, eu gosto muito, mas muito mesmo, do método indiciário, ou do paradigma indiciário proposto pelo Chalub. Né? Gosto disso. Mas que está lá em... A minha cabeça hoje está horrível. É que o Chalub tira isso do Voltaire. Tá? Tira isso do Voltaire. Mas eu gosto muito desses rastros, vestígios. Por quê? Porque como a historiografia não contou, não tratou desse tema de pós-abolição desses sujeitos de uma forma maior, você tem que ir reunindo cacos, peças dispersas de um grande quebra-cabeça. Porque a coisa não está posta, não está dada. A gente precisa reunir elementos e desses elementos dispersos dizer, olha, existe mais ou menos aqui uma forma, algo aqui que a gente vai dar aqui um contorno para isso. Só para vocês terem uma ideia, depois eu chego lá, mas o primeiro livro, quer dizer, o primeiro sujeito que eu começo a pesquisar para as demais pesquisas é com o João Rosa Júnior. Né? E como é que se dá essa pesquisa aqui? Eu entro no ônibus, isso em 99, o ônibus semi-vazio e encontro o Décio David. Depois a gente vai ver a foto dele ali, que é o neto do João Rosa. Só tinha o Décio David negro no ônibus. O ônibus semi-vazio. E aí eu, de forma deliberada e provocativa, sento do lado dele. E o Décio estava todo espalhado, né? Eu gosto de brincar, a gente brinca, eu e o Décio brincando muito com isso, né? Porque ele é todo esparramado, né? Estava ocupando 2 bancos e tal, né? Aquele banco duplo, né? Aí ele teve que se fechar todo, né? Ele teve que fechar a perna, teve que fechar o braço. Tal. E ele olhou para mim e ficou muito incomodado. Ele, pô, cara, tem tanto lugar vazio aí. Tu vai sentar logo do meu lado, né? Tipo, eu tô confortável aqui, né? Em 2 bancos e tal. E aí eu falo, não, mas eu estou sentando do teu lado de forma proposital. Porque as pessoas não sentam do lado de pessoas negras no ônibus. Elas evitam.
Aí, isso há 20 e tantos anos atrás, né, mais jovem, vocês imaginam, né, sangue nos olhos, assim, né? Porque nós negros temos que nos unir, papapá, papapá. Fiz um discurso assim maravilhoso, assim, né, bem inflamado e tal. E aí ele ficou me olhando assim, ele, mas quem que tu é? Eu disse, não, eu sou o Fábio Garcia, faço capoeira, papapá, papapá, papapá. Bom, conversa vem, conversa vai. Nós tínhamos todo um grupo de amigos próximos, assim, só que ele era de uma geração mais velha, anterior à minha. Então a gente não se conhecia pessoalmente. Ao final do trajeto do ônibus, ele assim, já que está fazendo história, tu vai me ajudar então a contar a história do meu avô. Quem que foi teu avô? Meu avô foi o João Rosa Júnior. Foi maestro, publicou 3 livros de vida, depois de cego. Só que eu e a minha sobrinha, a gente não consegue entrar muito em vários lugares porque a gente não é acadêmico. Eu ajudo vocês. Bom, isso foi lá em 99. Em 2021, o livro do João Rosa saiu. Nesse processo de buscar o João Rosa, vou para os jornais. Falei, bom, se esse João Rosa for importante, ele está nos jornais. E comecei uma busca pelos jornais, no tempo ainda antes da hemeroteca. Então que você tinha que pegar o jornal físico, virar folha por folha, aquele processo bem analógico, de pesquisa. E começou a aparecer um tal de Ildefonso Juvenal, Trajano Margarida, e eu anotava e tal, e João Rosa, João Rosa nada, e muito Ildefonso, muito Trajano e tal. Aí acabou, isso lá por 1915, 1914, 16, tá? Aí eu cá comigo assim, mas que chato esse negócio, cadê o João Rosa? E um dia em casa assim, com um monte de anotação, acho que mais 5, 6 folhas de anotação assim. Eu olhando para a anotação, que ele tinha que fazer o TCC, né? Cadê o João Rosa? E o João Rosa apareceu, daqui a pouco parece que deu uma mão assim, me deu um tapa, sabe? Ele falou assim, ô meu querido, tu está procurando um, nós estamos te mostrando um grupo. Aí quando eu entendi isso, eu assim, caraca, cara, é um grupo, não é um. Por quê? Porque a minha visão ainda estava baseada naquela ideia da exceção. Eu estava com aquilo ali na cabeça. Não, é exceção, é um só. João Rosa vai ser um músico. Aí quando eu entendi que não, aí voltei para a biblioteca com outro olhar, com outro olhar. E aí, bom, isso aí já tem 20 anos em que eu venho sistematicamente registrando esses sujeitos, anotando, fazendo pequenos apontamentos biográficos. E chegou um momento em que eu falei, olha, eu preciso dar um destino para isso aí, porque senão eu vou morrer, eu vou ter aqui 20 caixas de material e vai todo mundo jogar fora e acabou a pesquisa. E aí surgiu a ideia, então, de publicar o material sobre o Ildefonso Juvenal. Mas daí sobre isso a gente fala mais à frente. Tem um materialzinho especial sobre isso. Então, por isso que eu gosto do método iniciário, sabe? De ir percebendo os pequenos elementos, os pequenos vestígios, que a historiografia nos permite identificar. A autobiografia também é possível. Agora que a gente já possui o material impresso ou reunido do Trajano Margarida, do João Rosa Júnior, Antonieta de Barros e o Ildefonso Juvenal, é possível já fazer uma leitura comparada desses sujeitos e adentrar na obra deles. Por quê? Quando o João Rosa, num poema chamado Aos Meus Caifazes, os antigos amigos dele, em 1914, eu, lá nas minhas primeiras leituras sobre o poema, eu não entendi o que significava a poesia. Não entendia a poesia. Para mim era talvez um grupo lá da cidade de Tijucas, aqui em Santa Catarina, ali perto de Brusque, E para mim era isso, assim, não dizia muito mais coisas, sabe? Mas depois, pesquisando mais sobre ele, consigo localizar
que ele era membro da polícia militar, da banda. Em 1914 eles vão para uma apresentação em Lages. Na volta ele sofre racismo do João Rosa. E aí por conta disso ele é expulso da banda. E aí ele faz uma poesia para os antigos Caifases, para o antigo grupo da banda militar. Aí eu consigo identificar a poesia como um elemento autobiográfico do João Rosa Júnior. Né? Quando Trajano Margarida, por exemplo, vai escrever sobre a irmã Teresa, e o título da poesia é bem assim, né? Irmã em minúsculo, né? E Teresa maiúsculo. Numa primeira passada, você lê a poesia e parece que é sobre uma irmã, alguém que fez os votos de castidade. Bom, a Lucésia e a Luana, que organizam essa obra, se ocuparam mais de reunir a obra dispersa e não entraram muito na genealogia do Trajano. E aí, recentemente, eu estava curioso com algumas coisas do Trajano, fui atrás disso, e vasculhando lá o Family Shake, descobri a irmã dele. Então, o Trajano teve uma irmã chamada Maria. Maria teve uma desilusão amorosa e foi para um convento. E lá ela trocou de nome, passando a se chamar Teresa. Então, a Teresa da poesia aqui não é qualquer Teresa, é sobre a irmã dele que chamava-se Maria. Entendem? Bom, então isso nos abre senda para pensar uma outra coisa, que é pensar fonte. Porque quando a gente começa a puxar esses elementos, você começa a pensar fontes que até então você não sabia que existiam, ou que poderiam existir. Aí você começa a buscar fontes. Que tipo de fonte pode me indicar a existência da irmã do Trajano? Aí você vai atrás do convento, lá, da irmandade em que ela fez parte. Ao mexer nisso, você pode estar encontrando diários, fotografias, correspondências. Aí abre um outro universo. Mas a partir desses elementos primários, por assim dizer, tá? Iniciais. Então a história como um problema, né? O diálogo com o tempo presente, e o método progressivo regressivo sartreano, que é identificar justamente a ideia do universal, do particular, do universal, do micro, do macro, desse vai e vem, algo que na microhistória hoje já está bem posto, né? Isso como metodologia de trabalho, né? A ideia do micro e do macro, né? Essa ideia de você ir para o contexto, voltar do contexto ao texto, e, sobretudo, a articulação política, acadêmica e social. Então, basicamente, tudo o que a gente faz, seja na editora Cruz de Souza ou o que eu venho fazendo do ponto de vista social, entrelaça esses três campos. Então, uma pesquisa nunca é uma pesquisa por si. Na academia já bastaria, né, professor? Bastaria fazer o trabalho, publicar numa revista científica e está feito, cumprido o rito acadêmico. Produzi e fiz a divulgação nos meios acadêmicos. Mas, como a gente tem essa veia social que não larga, então um trabalho acadêmico nunca é um trabalho acadêmico somente. Ele vira outras coisas. Né? Um exemplo, Trajano Margarida. Foi feito a obra, né? Publicamos a obra reunida do Trajano, e fomos ao cemitério do Itacurubi. Chegamos no cemitério do Itacurubi, localizamos o túmulo dele. Estava todo descaracterizado, lá está sepultado a esposa, a Mamed, ele e o Nelson, filho. E o primeiro a ser sepultado lá foi o Nelson. E quando o Nelson faleceu, o Trajano não tinha recursos para fazer o túmulo do filho. Então ele escreve um livro, um pequeno opúsculo chamado Nelson, e vai de porta em porta vender pela cidade. E aí ele banca minimamente a estrutura da sepultura do filho, que depois serve da sepultura dele e da esposa. Quando a gente chegou, estava tomado de mato, não tinha nenhuma caracterização, os administradores já estavam querendo tirar o corpo dali e botar no ossuário. Aí nós, Trajano, vocês vão deixar aqui, senão eu vou mexer em Trajano Margarida.
E aí o que nós fizemos? Reunimos um grupo de pessoas e revitalizamos o túmulo. Então tiramos uma tampa que não era daquele túmulo, pintamos restauramos, botamos uma placa indicando quem ali está sepultado, enfim. Então, assim, tem vários outros exemplos, mas só vou pegar só trajando só para a gente pontuar, para mostrar que um trabalho acadêmico nunca só não se esgota na academia. Tá? Pode passar. Aqui eu desce da via que eu falei para vocês. Tá? Aqui narrando a história. Né? Então aqui ele vai contando. Depois eu até posso passar para a Cris e para a Isaura para repassar para vocês. Tá? Nós estávamos no meio da pandemia. Ele não estava afim de dar essa entrevista. Aonde é esse lugar? Isso foi na Palhoça. Ah, na Palhoça. Na Palhoça, ali antes da Enseada, ali, como é que é? Mas é próximo da Enseada de Brito, tá? Tá. E muito bonito estava o mar aquele dia. E aí fizemos uma entrevista. Aí no começo ele estava com máscara, tá? Ele queria sair de casa. Assim, não, desce, vamos sair de casa, tá? Conta a história. E aí ele começou, uma primeira tomada não foi boa, daí na segunda ele já ficou melhorzinho, e aí depois aí se soltou, daí no final declamou poesia e tal, foi bem lindo, bem legal. Pode passar. Então assim, pensando em temas acadêmicos, gente, tem uma relação grande de coisas que a gente olha e a gente sabe que dá para tocar, mas não tem pé. Precisa de mais braços para fazer as coisas acontecerem em termos de pesquisa. Né? Quer pensar o movimento abolicionista, os clubes negros, associativismo, os educadores negros, né, que a gente pode ancorar com a biografia da Antonieta, mas não somente, a saúde, literatura, territórios quilombolas, identidade cultural, mulheres negras, intelectuais, imprensa, aí os aspectos culturais, né, colocar Cumbi, festa do Nossa Senhora do Rosário, maracatu, capoeira, e a presença negra na política catarinense. Quando eu falo para as pessoas que a gente já teve um governador negro em Santa Catarina, as pessoas se assustam. Mas já tivemos, chamado Abdon Batista. Foi governador no final da monarquia e governador no início da República. É médico, baiano, enfim, uma trajetória grande aí também. Tá? Vamos lá. E aí você deve estar se perguntando, mas como é que o Fábio vai identificar esses sujeitos no pós-abolição? Então, com essa pergunta aí, pronto para fazer. Se a historiografia tratou de silenciar, como eu disse no início, né? Se a historiografia oficial retratou os africanos e seus descendentes apenas no período da escravidão, como é que a gente identifica eles, então, no pós-abolição? E aí a gente precisa estar com esse olhar atento, sobretudo para os clubes negros, para algumas biografias que ancoram outras biografias. E aí, nisso, pode passar? E aí a gente tem que assim, atentar para esse tipo de fonte aqui. Tá? Em 1920, o Ildefonso Juvenal, Trajano Margarida e outros, organizaram um centro cívico chamado Centro Cívico José Boté. Era um clube negro ali na Praça dos Bombeiros, né? Bairro do Mato Grosso, região de Chácaras, Palacetes, enfim. E ali funcionou então esse grupo que tinha mais ou menos 100 associados. Na década de 20, ali em 22, durante a campanha de Ercílio Luz, eles trazem uma nominata de associados que estavam dedicando ali dedicando apoio ao Ercílio, à campanha do Ercílio. Bom, se eu sei que o clube era de negros, e se eu sei que eu tenho uma nominata de 100 nomes, eu tenho pelo menos 100 indivíduos negros e suas respectivas famílias negras como potencial. Aí, a partir dali, gente, começou um trabalho, no começo mais insano, agora já mais tranquilo, que era de pegar o quê? Como isso não estava posto em lugar nenhum, eu peguei essa lista de 100 nomes e comecei a relacionar com a lista da Liga Operária Beneficente Recreativa.
É uma língua operária. Aí tu ia lá, fui lá nos trabalhos que tratavam da UBRO, União Beneficente Recreativa Operária, que hoje é o Teatro da UBRO. Tem trabalhos acadêmicos sobre isso, trazendo a lista dos membros ou da diretoria. E aí você vai cruzando listas. Lista da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Parto. Consegui, a partir de algumas pessoas, entrar na loja maçônica Regeneração. Então pude lá dar uma olhadinha nos livros dos primeiros fundadores, cruzando listas. E com esse cruzamento de listas, aí a gente vai percebendo que aquela turma que vai fazer parte das primeiras associações da década de 10 e depois da década de 20, no Centro Cívico José Boatê, vão ser os responsáveis por diversas outras coisas ao longo da década de 20, 30, 40 e 50. Como Brinca Quem Pode, o Clube 25, a fundação dos blocos carnavalescos, da Embaixada Papalode, né? Ali no Bocotó dos Protegidos da Princesa. Aí você vai pegando essa turma e vai vendo que ao longo do processo eles vão estar em diversos outros grupos. Né? Futebol também, clubes de remo, tá? E então a partir desse entrelaçamento, a gente começa a pensar, se eu não tenho fonte no jornal, pode ser que eu encontre fonte sobre determinada pessoa, por exemplo, no arquivo da Arte, é uma banda musical que já é centenária. Pode ser que eu encontre alguma coisa na Polícia Militar, que tem os seus registros a partir de 1880 da Lavalinhas. Já mais de 100 anos, 100 e poucos anos de acervo lá cristão. Tá? Então o material iconográfico, jornais, cartas, correspondências, produções literárias começam a surgir. Mas não é porque começa a surgir porque uma providência divina vai nos informando. Começa a surgir porque a gente vai ligando os pontos que estavam dispersos. Hoje nós temos o recurso da hemeroteca da Biblioteca Pública de Santa Catarina e da Biblioteca Nacional, que são importantes plataformas aí de acesso. A plataforma digital, a Family Shirk, também maravilhosa. Aí a revisão bibliográfica, setor de obras raras da Biblioteca Pública, daqui da UFSC, o setor de Santa Catarina, Biblioteca Pública de Santa Catarina, o Arquivo Público do Estado, a Cúria Metropolitana, documentos de família muito importante, e o Arquivo do Judiciário Catarinense. Algo que a gente procura fazer assim nas nossas pesquisas, eu, Giruzi Romão e outros, é entrelaçar essas pesquisas com a família. Então, quando a Giruzi Romão fez agora a biografia da Antonieta de Barros, ela entrou em contato com um sobrinho neto, que é o Flávio de Barros, neto do Cristalino, que era irmão da Antonieta, para que ele pudesse fazer o pós-fácil do livro. Então, um dos retornos sociais também que a gente tem se prestado a fazer é devolver para as famílias uma biografia organizada. E por que uma biografia organizada? Porque quem tem direito, historicamente, à memória. Quem tem direito à memória foram sempre as elites, com a guarda de documentos, com a produção de documental. Então, quando a gente reelabora essas narrativas, essas trajetórias de vida, essas biografias, e devolvemos para as famílias, a gente está devolvendo uma biografia monumentalizada, organizada, dizendo, olha, teu ancestral, teu antepassado aqui foi uma pessoa muito importante, por conta disso. Eu acho também que é legal porque, não sei, como catarinense tem toda aquela narrativa mais hegemônica que Santa Catarina é um estado branco, né? Então é muito legal também, não só para as famílias, assim, acho que como construção da identidade do estado aqui. De Santa Catarina, justamente. De visibilizar isso, né? É bem interessante. Isso, aí a gente vai discutir com os conceitos de invisibilidade, de indiferença, de omissão. Tá?
que vai deixando espaço para que essa hegemônica continue, né? Que essa continue. Porque aí a gente vê que essa narrativa hegemônica ela não é desinteressada. É uma narrativa interessada em produzir a sua própria narrativa. E nesse campo de disputa a gente tem que produzir uma contra-narrativa, né? Com documentos, com fatos, né? Jogando no campo, né? Visibilizar aquilo que foi invisibilizado. Eu tenho uma amiga na arquitetura que está fazendo doutorado com patrimônio e ela estava fazendo esse levantamento do patrimônio tombado em Santa Catarina e é normalmente dos descendentes de imigrantes. Então, assim, claro, tem o patrimônio nacional da capoeira, essas coisas que é nacional, mas catarinense é a rota de imigrante e tal. E daí não é só os negros, né? Também tem os indígenas, os caboclos, enfim. Claro. Que não aparece. Que não aparece, isso mesmo. Em 2020 eu fui selecionado no Prêmio Jabuti, no Prêmio Elizabeth Andre, com justamente uma produção de um álbum de figurinhas do patrimônio edificado em Santa Catarina. E aí a gente saiu para o estado, né? Pega as 6 imensas regiões e apresentando o material e mostrando justamente isso, assim, né? Que o patrimônio material, ele retrata uma época, né? E a existência desse patrimônio material revela também as omissões, as inexistências hoje de um patrimônio edificado da cultura dos povos originários ou dos descendentes de africanos, né, dos africanos e descendentes, porque ainda na nomenclatura da arquitetura eles ainda analisam muito a questão da estrutura, daquilo que é material, palpável. Mas quem fez aquilo que é palpável? Quem ergueu a igreja de Nossa Senhora do Rosário e do São Benedito dos Homens Pretos em 1770 em Desterro? Quem foram seus arquitetos? Quem foram seus construtores? Se tu olhar esteticamente, pela nomenclatura da arquitetura, tu vai dizer, é um estilo colonial. Mas aquele colonial ali, quem fez aquele estilo colonial, botou ele para cima, né? Então, aí eu acho que uma conversa boa aí tem para a gente fazer também, tá? Pode passar. Então, nós temos aqui 2 biografias, né? Que mais ou menos eu queria trabalhar com vocês hoje de uma forma um pouquinho mais... 3 aprofundadas aqui. Seria do Ildefonso Juvenal, da Antonieta e do Gustavo de Lacerda. E talvez vou tentar ser mais breve aqui na minha fala. Pode passar. O Ildefonso Juvenal é uma dessas preciosidades assim, no campo da pesquisa. Porque tem canto para tudo quanto é análise. Teatrólogo, contista, historiador, farmacêutico, tipógrafo, dono de jornal, jornalista, enfim. Se vocês imaginarem articulador social, se vocês imaginarem no campo social, o Ildefonso basicamente fez. Né? Ele se formou em farmácia no Instituto Politécnico de Florianópolis, em 24. Então ele teve curso superior, basicamente o primeiro negro com curso superior em Santa Catarina. E provavelmente o primeiro negro a envergar a farda de farmacêutico dentro de uma força pública no Brasil. Isso é um dado que eu estou ainda cavando para ver se eu consigo dizer isso com um tom mais alto. Assim, tá? Mas eu suspeito aí 99% que o Ildefonso é o primeiro negro a envergar, a vestir a farda de farmacêutico no Brasil, tá? Na força pública. Pode passar. Autor de 17 livros em vida, tá? Mais de 400 artigos em jornais e revistas. É quase inacreditável, né, professora? Como é que a gente não conhece ou como a academia não se deteve sobre a trajetória ou as peças, enfim, as obras do Ildefonso Juvenal. Pode passar. Então aqui são, antes, né, prosa, poesia, discursos históricos. Aqui mais um pouco também sobre isso, pode passar. Aqui já os jornais do qual ele foi proprietário, o Urucubaca e o Folha Rósea, em 1915, isso. Pode passar. O Ildefonso Juvenal vai ser o paginador do jornal Estado, no momento da sua reinauguração. O jornal Estado foi reinaugurado em 13 de maio de 1915. E dentro do grupo de
tipógrafos e paginadores, ele era o paginador oficial do jornal. Daí não é à toa que é estampado o grupo da abolição aí em um artigo sobre a abolição da escravatura na capa do jornal. Pode passar? Acho que já voltou, né? Isso. E aí o que acontece? Bom, o Ildefonso Juvenal, então, eu começo a identificar o Ildefonso lá na minha graduação, que era para ser sobre o João Rosa, acabei ampliando para o Ildefonso e para o Trajano Margarida, trazendo mais uns aspectos assim mais gerais, isso como um TCC. Aí, recentemente, no mestrado, a ideia era fazer a biografia dele. Ocorreu que no meio da revisão de fontes, eu consegui localizar um caderno de memória do irmão dele, Raul Tito. Nisso de estar relendo o documento, eu me apercebi que a primeira parte do que o irmão havia escrito não era do irmão, era da mãe. Ou seja, que eu estava diante de uma fonte primária totalmente inédita, que são as atas domésticas feitas por uma mulher negra na antiga Desterro, ainda no século XIX. E aí a minha dissertação, que seria sobre a biografia dele, eu tive que recuar e fazer sobre a infância dele, né, mediado por esse caderno da mãe. E aí, bom, daí nesse processo eu usei de um recurso que existe na historiografia, que é a imaginação histórica. Vocês já ouviram falar? Não? O Riquet, ele trata o Riquet, né? Trata desse recurso metodológico. Porque, basicamente, o que a gente faz quando vai construir uma biografia ou uma narrativa de vida? Você tem um ponto lá e um outro ponto acolá, distante. Como é que tu junta isso? Como é que tu une as pontas? Cabe ao pesquisador fazer amarras, pegar o contexto, que era aproximar, né, realidades, ver, olha, algo similar, isso daí no Rio Grande do Sul era assim, então é provável que você vai aproximando para ir criando um chão para aquelas, né, para aquelas cenas ou as fontes que você quer retratar ou estudar. E aí eu percebi que existem diversas fotos de famílias negras do final do século XIX e início do século XX. E eu não tinha nenhuma foto da família do Ildefonso Juvenal. Mas era plausível ou possível que em algum momento aquela família tivesse tirado uma foto de estúdio. Então eu pedi para o Bruno Barbie, que é um artista plástico aqui da cidade, para que ele representasse a família do Ildefonso Juvenal numa determinada época específica. E aí eu boto isso na dissertação. Então aqui a gente vai ter o Ovídio, pai dele, em pé, a mãe Henriqueta sentada, com a filha mais nova que é a Clotilde, aqui estaria o Ildefonso Juvenal, aqui o João e o Deltrudes, que é o irmão mais velho dele que falece com 18 anos, e no colo estaria o Raul Tito. Tá? E no quadro, e ao fundo, Uma Liberdade Poética Nossa, que é um quadro do Cruz de Souza, né? Trazendo Cruz de Souza para esse cenário. Pode passar? E aí vejam, né? Então esse aqui é o caderno com a letra do irmão do Ildefonso Juvenal. Mas o conteúdo dessa escrita é da Henriqueta. E o que diz o Ildefonso, né? A vocação que tenho pelas letras, pelas belas letras, devo à minha saudosa mãe. Por vezes, nas horas de lazer, reunia os filhos ao seu redor e lia para todos nós histórias que ela copiava dos livros e revistas ou dos folhetins dos rodapés dos jornais. Isso ele publicou em 1961 no jornal Estado, numa página que ele organizou sobre o Dia das Mães. Pode passar? Continuando o Ildefonso, né? Eu era de todos o mais atento, pois aquelas histórias impressionavam-me vivamente, e quando já sabia ler, grande era a minha satisfação em folhear os seus cadernos de histórias, escritas em caligrafia tão legível como bela e caprichosa, e muitos quadros e imagens neles contidos. Ficaram indelevelmente gravados na minha memória e criaram em mim interesse pelas coisas belas do espírito, despertando minha inteligência para posterior aprimoramento. Então, Ildefonso Juvenal está nos falando, claro, de uma forma afetiva sobre a mãe,
mas nos falando de uma fonte histórica, que são os cadernos de memória da mãe dele. E que a gente não tinha esses cadernos até então. Isso que eu estou dizendo da gente olhar lá para os rastros, vestígios, né? Então uma fonte, um artigo de jornal, uma poesia, ele pode nos apontar alguma outra coisa, um outro lugar. Bom, aí é aquela pesquisa, aquela corrida para ver se a gente acha esse tipo de fonte. Mas se a gente não for inquietado, se a gente não for motivado inicialmente, a gente não vai atrás dessa fonte. Ou de uma fonte diferente. Pode passar. E aí a gente vai ter a presença negra, então, lá no Teatro Álvaro de Carvalho, TAC, que em 1914 e 15, esse grupo aqui, Ildefonso, Trajano e outros, vão organizar uma atividade cívico-literária em homenagem ao 13 de maio. Hoje o movimento negro já não trabalha mais a ideia do 13 de maio, a gente já reivindica mais o 20 de novembro, que é o dia de falecimento do Zumbi dos Palmares, mas para aquela geração do pós-abolição, para aquela geração que ouvia o tempo todo dizer que a princesa Isabel havia assinado a Lei Áurea com a lápis, eles precisavam reivindicar esse lugar, reforçar aquele ritual, né? De dizer, olha, a lei foi assinada, somos homens livres, somos cidadãos, né? Tá? Pode passar. E aí, buscando o Ildefonso no jornal, lá pelo Urucubaca, o Azar, a Folha Rosa e tal, eu comecei a olhar, mas será que antes não houve a presença negra nos jornais, como proprietários de jornais? E aí a gente tem Cruz e Souza, com o Moleque, mas também poderíamos botar aqui o Algivaz e o Colombo, do Cruz e Souza. O Crepúsculo de Savas Costas e Timóteo Maia, também ambos negros, né, que produziam... Aqui um grupo bem especial, tá? Sobretudo porque foi um dos primeiros jornais literários que abriu as páginas para as mulheres escreverem. Né? O Folha Rosa do Ildefonso, pode passar. E ao longo do século XX a gente vai ver lá em Lages o Cruz e Souza, jornal do Centro Cívico Recreativo Cruz e Souza, o Colored em Blumenau, década de 60, e depois, década de 90, o jornal Educação do Núcleo de Estudos Negros do NEM. Pode passar. Aí nós temos a Antonieta de Barros, nascida em 1901, falecida em 52, pode passar. Algo interessante aqui, né? Ela, a irmã e a mãe. É uma família extensa, esses Barros, tá? Tanto por parte de pai como por parte de mãe. A dona Catarina teve os 2 filhos que ficaram em Lages, que não vêm a Florianópolis. Aqui em Florianópolis ela vai ter 3 filhos, que é a Catarina, o Cristalino e a Antonieta. E hoje é bacana, porque boa parte dessas fotografias a Jeruse traz no livro dela. E outra parte já está disposta também no repositório da UDESC. Tá? E a LESC também tem um conjunto de imagens bem bacanas também. Mas o que a gente percebe aqui? Primeiro, a dona Catarina ao centro, a Leonor e a Antonieta. E elas estão no sobrado da casa, da família da dona Catarina. Porque a dona Catarina ela trabalhava com os ramos, mas ela tinha uma pensão. A gente não trabalha dessa maneira. Desculpa, uma curiosidade. Eles são da família lagiana, que eu sou lagiana nascida. E morei lá até meus 17 anos no bairro da Brusque, que é onde tem o Centro Cultural Cruz e Souza. E é interessante porque quando a gente vê a construção da cidade, é um bairro bem central. Que normalmente, né, nas cidades brasileiras, os negros ficam na parte mais periférica. E a gente sempre viveu, assim, uma convivência de bairro mesmo, assim, que é diferente numa parte central da cidade. E eu não sabia que eles eram de lá. Dizem que esse centro é o mais antigo de Santa Catarina, né, de negros, né? Isso. Que era igual a Florianópolis, né, quer dizer,
É que Lages tem uma configuração geográfica ali, assim, digamos, uma particularidade, né? Porque você tem um centro, um miolão ali que se concentra meio que tudo ali em Lages, ali naquele círculo, território. Hoje em dia os bairros mais negros, tirando Brusque no centro, são todos bem periféricos, é bem longe. Assim. Isso. São quilômetros de distância desse centro. Mas a presença negra nas cidades, nas capitais, aí até década de 20, 30, elas eram no centro. Se a gente pega fotos de Florianópolis até a década de 30, 40, a gente vai ver que os morros eles são mato. Não tem ocupação humana nos nossos morros aqui. Porque a população negra morava onde? Morava na Tronqueira, Pedreira, Menino Deus, bairro da Figueira. Morava no centro. Rio de Janeiro, mesma coisa. São Paulo, mesma coisa. Porto Alegre, mesma coisa. Normalmente em volta do mercado. Oi? Normalmente em volta do mercado. Normalmente em volta do mercado ou do porto, né? Isso, ou do porto. Né? E a parte de Lages ali, porque eles têm, na parte central tem a Cacimba, né? Que era uma fonte de água pura ali. Depois mais abaixo a região do mercado público, né? Que era uma região de parada dos tropeiros e tal, que seguiam viagem para São Paulo. A construção urbana da cidade, eu não sou da área de história e tal, mas eu li um livro de uma senhora que trabalhou com essa construção urbana da cidade lá. E aí o que acontecia? Tinha essa elite dos grandes propriedades de lá, que sempre ficaram no centro, e eles passaram uma normativa que no centro ali pertinho da igreja, escola e tal, só podia construir casa de alvenaria. Então o que eles faziam, né? Eles, devido à aquisição econômica da alvenaria, que era mais cara, eles excluíam quem não podia pagar. E aí Brusque, o bairro esse é do ladinho do centro, são 10 minutos caminhando, era onde eles, então os ex-escravizados, né, começaram a construir as casas de madeira, mas o mais próximo possível para essa parte E aí ficou bem separado assim, só que muito perto. E aí dá para ver na própria construção dos edifícios a diferença. Então essas casas da Brusque mais de madeira, menores e tal, mais parecidas. E daí o centro, as casas mais imponentes, tal, de alvenaria, que estão a distância de 10 minutos. Bem isso mesmo. Interessante essa questão arquitetônica, urbanística, né? Nesse contexto. E do Rio, o livro do Sidney Chalbault, Os Cortiços. Os Cortiços. Que fala que daí por uma outra razão, né, para questões higiênicas da época, você tira as pessoas que moravam, cabeça de porco, que foi os cortiços, né, que por medidas higiênicas tem que sair, que é todo o investimento imobiliário que passa a dominar ali, e acaba levando para as periferias esse contingente populacional que vivia mais no centro. É interessante essa história da remoção, né? E os fins que justificam essas práticas. Ou a existência de alguns equipamentos, né? Por exemplo, o mercado público, né? O nosso mercado público inicial, ele ficava aos pés da Praça Fernando Machado, ali, Praça 15. Mas ele surge para organizar os feirantes ambulantes, sobretudo os africanos e libertos, que vendiam seus quitutes de forma muito livre. Aí se organiza o primeiro mercado de peixe, em 1850, em Florianópolis, de Esteio. Aí isso pega fogo e tal, aí constrói então, depois o atual mercado público, né? Primeiro uma ala, depois a segunda ala, mas muito para organizar os ambulantes. Como eles não deram conta de organizar os ambulantes, depois tiveram que criar o camelódromo. Mas também não deu conta. Então vejam que isso assim, é uma questão que não está posta lá no passado, ela está ainda presente. Ainda presente. E que se misturam componentes, por exemplo, sanitários, né? É uma mistura de elementos para justificar isso. Né? Isso mesmo. Aqui a gente vai ter o Cristalino de Barros, irmão da Antonieta e da Leonor, né, no túmulo, diante do túmulo da mãe dela, da Dona Catarina. Eu não sei se vai dar tempo, gente, mas em 2020, junto com a professora Elisiana Trilha, eu organizei um inventário de 26 personalidades sepultadas no Itacurubi. Então nós fomos lá para o cemitério do Itacurubi e fomos mapeando, achando, localizando onde estão os negros que estão lá sepultados. E aí é muito interessante porque também assim, uma baita discussão também para discutir a questão territorial. Porque o cemitério também ele reproduz as desigualdades.
Os mais ricos vão mais para o centro, áreas mais nobres, onde tem arruamento, as lápides bonitas, e os mais pobres vão ficar nas periferias, em regiões onde você não consegue andar direito, onde o mato cresce alto. Tá? Pode passar? E aí a gente vai ter Antonieta de Barros como a primeira deputada no Brasil, e negra, né? Aqui uma foto dela na eleição para governadora em 35, mas a Antonieta nos ancora para pensar outras coisas, sobretudo a presença de mulheres letradas ou com um ciclo literário, aí, podemos chamar assim, na cidade. E aí eu vou chamar a atenção para vocês para a Maria Efigênia da Silva, tá? Junto com o Gustavo José do Espírito Santo. A Amália, a gente acaba sabendo dela através de uma dissertação de mestrado na história da Maria Aparecida Maria, África, as imagens de Áfricas presentes, em que ela também vai olhar para diversas coisas da cidade e vai mostrar esse caldeirão de coisas. Nesse caldeirão de coisas que a Maria Aparecida apresenta, está uma narrativa da filha da Amália, falando da mãe, dizendo que a mãe trabalhava no Palácio do Governo e que lia livros em alemão. Isso início do século XX. Bom, e aí isso me liga com a dona Henriqueta, a mãe do Ildefonso. A mãe do Ildefonso que escrevia lá os seus cadernos, suas atas e tal. Até aí eu estava assim ainda no campo da exceção, né? Voltando para a ideia da exceção. O ano passado entra em contato comigo dois pesquisadores, Delman Cordeiro e o Paulo Sabrito, querendo contar uma história, fazer um inventário, uma literatura, uma ficção, um romance histórico ambientado em Florianópolis. Partindo um pouco da memória deles, tal, mas sobretudo da avó do Delman, Maria Clara, professora negra contemporânea de Antonieta. E ele queria meio que prestar uma homenagem para a avó e tal. E aí chegaram até a minha pessoa, né? E eu, Fábio, tu ajuda a gente na pesquisa, né? Com alguns nomes, algumas coisas, então assim, ajudo. Só que eu fui pedindo algumas coisas para eles. E à medida que eu ia pedindo, o Delman me vinha com datas e nomes. Ah, aconteceu tal coisa e tal época. Eu ia lá e confirmava. Pedia outra coisa, eu ia lá e me dava essa data. Eu, Delman, de onde está tirando isso aí que está me passando? Não, é que a minha avó tinha uma caderneta com nome e data das coisas. Deixa eu ver isso, né? E o que eu vou encontrar? Uma caderneta feita pelas mulheres dessa família, da família Cordeiro e Conceição, que foi passando de geração em geração. E ao analisar atentamente aquela fonte, eu vou descobrir o quê? Que ele pensava da avó dele. Mas, na verdade, a tataravó dele é que começou a escrever aquele caderno. A dona Lúcia Conceição, depois virou Lúcia Almeida. Nascida escravizada em 1852. Foi alfabetizada de alguma maneira que nós não sabemos como. Mas ela começa a registrar, a fazer a ata da família. Ela começa a dizer, ó, Maria Clara, fulana nasceu em tal dia, casou-se tanto, batizou-se tal, Maria Clara nasceu em tal dia. Porque quando começou a aparecer coisas da Maria Clara, você fala, peraí, quem está escrevendo é a Maria Clara, porque tem registros anteriores a ela. Né? E aí isso vai passando, até chegar ao ponto dos dias atuais e estar na posse de um trineto dela, que é o Delman Cordeiro. E aí eu falei assim, putz, aquele caderno lá da Henriqueta não era um caso específico. Nós temos ainda que analisar, e isso é uma coisa que eu estou vendo ainda muito assim, de forma ainda muito assim, como se fosse um molde, né? Exploratória, que é pensar quem é, quais indivíduos, quais famílias podem ter em suas casas esse tipo de fonte. Porque não é um tipo de fonte que a historiografia usa comumente.
Pode perguntar. Pergunta, isso não tem a ver com a questão de ser negado a emissão de documentos dessas pessoas? E não era negado, não. Os pais do Cruz de Souza vão casar na igreja. Os pais do Ildefonso Juvenal só casam depois que o Ovídio tem alforria, para que pudesse ter os filhos livres. Né? E aí, quando a gente vai lá para o Family Shirk, você vai encontrar uma... Aonde? Family Shirk. Ah, Family Shirk. Você vai encontrar, tem lá um livro de casamento de escravos, por exemplo. Tem uns 300, 500 casamentos ali dentro. Olha que interessante. Casamento. Ali você tem fio para muita coisa. Porque se você pega o nome, quando tem o nome dos avós, você consegue retroceder para procurar os pais daqueles que estão casando. E deve ter uma relação social delas terem esses registros para elas. Deve ter algo que motivava. Assim. Então, essa prática, o teu nome é? Thaís. Thaís, essa prática é uma prática francesa, tá? Sobretudo entre a burguesia. Porque era a função das mulheres educar os filhos. Né? E fazer a guarda do registro da memória das famílias. Mas isso lá, o Arrier, né, o sociólogo, vai estudar isso e vai falar sobre isso. Né? Mas isso lá na França. A gente não tinha conhecimento disso no Brasil e aqui numa pequena ilha chamada Florianópolis. Mas não é também por causa da data, que vocês demoravam para registrar, né? Para ter esse registro da data? Os que moravam no centro, no miolo administrativo, o que eu chamo de miolo administrativo? Eu chamo hoje do Shopping Beira-Mar, até a parte ali da Praça 15. Tá? Isso era Florianópolis. Canasvieiras, Ribeirão, isso aí já era freguesia, era outro mundo, era outro lugar. Mas então, do shopping até a Praça 15 é o miolo administrativo. Esse miolo, digamos, mais urbanizado, a pessoa nasceu ontem, hoje já está sendo registrado. É muito rápido. Eu acho que isso é muito bacana a gente comparar esse tipo de fonte com outras fontes no Brasil. Eu acho que tem duas coisas colocadas aqui bem interessantes. Uma é, desculpa teu nome? Thaís. A Thaís está trazendo, quer dizer, qual a razão de fazer esses registros, né? Aí você trouxe, não, isso é uma prática que já existia, no caso francês, mas no contexto brasileiro também, de alguma maneira, já existia. Mas acho que a Thaís está chamando a atenção, quer dizer, existia uma outra razão. Alguma motivação que tinha, talvez a questão. Eu pensei primeiramente a questão do documento, né? Mas como não é, então, por exemplo, a questão de fotos, registros deles mesmos, né? Então, como que eu vou guardar a minha história, ou a nossa história, né? Porque é tudo... É isso, Thaís. Eu acho que o que a gente a tua pergunta está certíssima. A resposta, se não foi a contento, ela se dá justamente pelo processo ainda que a gente está de analisar esse tipo de fonte. Entende? Porque ela não é uma fonte que está ancorada em outros estudos. O que a gente está vendo é o seguinte, olha, eu estou vendo uma coisa aqui nova. Tem algo novo aqui nesse cenário. O que é novo? As cadernetas, as atas familiares. Então, por aproximação, a gente olha e diz assim, olha, era a responsabilidade das mulheres a educação. Então, num primeiro momento, presume-se que algumas mulheres negras foram letradas, foram alfabetizadas, com o objetivo de, talvez, educar os filhos dos seus antigos senhores. É uma explicação. Tá? Mas eu ainda não digo isso alto. Escrevo isso ainda. Por quê? Porque a gente não tem isso ancorado em direito ainda. Tem que ter mais base para poder afirmar com mais segurança. Né? Diferente, por exemplo, quando a gente vai entrar na biografia aqui do Gustavo de Lacerda. Gustavo de Lacerda não era Gustavo de Lacerda desde o início, era Gustavo Adolfo de Fraga. Por que ele muda o nome
tira o Adolfo de Fraga e bota Lacerda? Porque ele queria romper com o vínculo escravista da família dele. Mas já fez diferente o irmão. O Frederico, o segundo filho da Maria das Dores, irmão do Gustavo Lacerda, vai assumir, vai tirar o Fraga e vai botar o Fagundes, que era o sobrenome do pai. Por mais que o pai não assumisse a paternidade, mas ele requereu o sobrenome para ganhar, para ter uma melhor sorte no exército. Que o pai também era militar. Então, assim, algumas coisas, quando elas são mais seguras, dá para afirmar, né? Mas aquilo que ainda não tem, a gente vai olhando por aproximação. Qual seria o motivo? Para mim, ainda o motivo está no fato dessas mulheres terem ciência da importância da educação, da escrita, da memória, do registro. Isso para mim está dado. Elas têm a consciência disso. E ao fazerem, talvez, para uma outra família, fazem também para si. E delegam também para os seus alguns ritos sociais. Então, tu pega o caderno da Henriqueta, vai dizer assim, tal dia o filho do Luiz Alves casou. Luiz Alves era o antigo senhor do Ovídio, esposo dela. Mas por que ela está registrando que o filho do Luiz Alves casou? Ela está passando isso para os filhos dela. Que são as práticas, são as relações sociais. Né? Porque eu acredito, e aí assim, acho que isso aí não está muito posto na historiografia, essa geração que vai fazer pontualmente a transição entre o trabalho escravo para um trabalho livre, eles vão condicionar a sua força de trabalho ou a sua liberdade, mesmo que condicionada, a uma certa gratidão com os antigos senhores, ao menos isso a gente percebe aqui, mas com o objetivo de libertar os filhos dessa obrigação. Tipo, eu sou grato, tu vai me dar a carta de alforria, né? Ó, vou ser eternamente grato para você, vou trabalhar até a sua morte. Aquela pessoa ainda está presa naqueles vínculos sociais com os seus antigos senhores. Mas eles, ao fazer isso, desobrigam os seus filhos a fazerem isso. Os já são livres para fazer outra coisa. É interessante. Tá? Mas ainda é uma hipótese ainda, né, a ser trabalhada. Eu trabalho muito com essas hipóteses, assim, porque é um campo que a gente está navegando ainda, tateando em algumas coisas. Tá? Pode ser que numa próxima fala eu diga outra coisa sobre isso. Mas hoje ainda eu penso dessa maneira. Eu tenho mais uma pergunta. Pode perguntar. E existe registro de que região da África esses negros são? O que a gente tem por certo na historiografia é que Santa Catarina vieram principalmente os africanos da região subsaariana, Angola e Moçambique, sobretudo. Tá? Mais cultura bantu para cá. Tanto é que aqui no sul, que vai predominar de forma mais, digamos, de ritual religioso é a Umbanda, né? Que segundo Ney Lopes tem a ver com o culto dos ancestrais, dos antepassados. Tá? Diferente da segunda leva de africanos que vai para Salvador, mais para o Nordeste, que aí já vem com o culto dos orixás. Né? Região da Nigéria, Senegal. Os negros chegaram primeiro no sul e no sudeste do país? Tudo começa pelo Nordeste. Tu falou segunda leva, por isso que... É porque teve um primeiro grupo que vem, que são os angolanos e os moçambicanos. Tá. E aí depois há um segundo grupo, uma segunda migração desse fluxo escravocrata. E aí eles trazem um grupo mais da região da Nigéria, Senegal. Mas isso tem a ver com o ciclo do ouro, tá? Em Minas Gerais, século XVIII, início do século XVIII. Porque naquela região você já tinha um cultivo, uma experiência, uma expertise na questão do trato tanto do ferro como na exploração do ouro. E ali na região de Diamantina, Ouro Preto, enfim, você precisava de uma mão de obra especializada. Só para você ter uma ideia, a mina do Chico Rei, em Minas Gerais, tem 80 quilômetros de
extensão. E eles fizeram isso com a mão, né? Tinha uma ferramenta pequena, mas era a mão. Mas 80 quilômetros, isso só uma mina. Então você precisava ter um tipo de trabalhador muito específico para aquela atividade. Tu Tá? diz para baixo? 80 quilômetros para baixo? Para baixo, para o lado. Uma loucura. E uma dúvida, se cultuava no Nordeste o candomblé ou tu não sabe muito bem? Tu falou Umbanda, era Umbanda também? É porque a Umbanda como estrutura religiosa ela é datada do início do século XX, né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Como afro-brasileira, certo? Como uma expressão religiosa. Uma expressão religiosa. Né? Que vai incorporar um preto velho, um caboclo, o povo de rua e tal. Isso é datado do início do século XX. Isso está bem retratado na literatura sobre o assunto. Como Umbanda. Né? Porque tem uma sessão de mesa branca, e aí vem um caboclo, vem um preto velho, e eles falam, olha, a partir desse momento está fundada a Umbanda. Tá? Mas o que acontecia antes? Você tinha as incorporações. Então essa coisa do benzimento, do benzer com ervas, tal, isso já era muito antigo. Só que não era dado o nome como Umbanda. É diferente da prática dos orixás. Que daí você já tem uma outra relação de culto. Né? E isso é uma coisa. E uma outra coisa, porque assim, são vários grupos étnicos que vêm para o Brasil ao longo de diversos momentos. Né? E aí você vai ter, por exemplo, o grupo étnico islâmico que vai estar relacionado com a revolta dos malês, por exemplo. Que era um pessoal que se comunicava em árabe, né? Usava os patuás, enfim. Tá? Mas vejam como um assunto puxa outro assunto, né? E a coisa vai, né? Pode passar. Então, vou ser mais rápido, tá, gente? Porque tem bastante coisa aqui, mas o horário já não queria trocar uma ideia com vocês ainda. Mas então, para dizer que aqui são alguns cartazes de peças teatrais do Ildefonso, mas essa aqui em particular aqui do centro fala de uma palestra, vai ter uma peça teatral, eles vão ensinar uma das peças do Ildefonso, mas também haverá uma primeira parte com um discurso da Antonieta de Barros e do Ildefonso Juvenal. Então, mostrando que eles também tinham trocas, né, práticas muito parecidas aí na sociedade. Pode. E aqui alguns livros da Antonieta, alguns mais recentes, mais antigos. Mais destaque para o livro da Jerusi Romão, que é esse, que é uma biografia. O Rosa, que é uma coletânea de artigos e discursos. A Antonieta incentivando, né, outras coisas, que são os traços de Antonieta feitos pela Edenice Fraga. Edenice Fraga, que é major-capitã da Polícia Militar, e vem de uma família de negros dentro da Polícia Militar, e que tem lá na nossa origem, o avô dela foi fundador do Figueirense. E o bisavô dela vem lá do Alto Ribeirão. Então, esses Fraga aqui são do Ribeirão. O trisavô dela vendeu as terras e veio para o centro em busca de melhores oportunidades para os filhos e descendentes. Tá? Recentemente, a editora Script relançou o Farrapos de Ideias, que é esse do centro, e a professora Helene Debus, aqui da Educação, fez um livro, que é esse, Antonieta para a Infância. Tá bom? Pode passar. E esse aqui é o inventário que eu falei para vocês, né? Lá no Cruzeiro Divino, onde as almas vão rezar. É a cabeça de um ponto de Umbanda, né? Essa primeira parte. Inventário das unidades singulares de personalidades negras em Florianópolis. Então, essa dá para baixar gratuitamente no site da editora Cruz de Souza. E aí tem 26 apontamentos biográficos localizando as unidades tumulares num grande mapa lá que a gente colocou. Pode passar? Pode ir. E aí, para finalizar, assim, coisa de 1 minuto, Gustavo de Lacerda
E aí o que eu queria destacar do Gustavo de Lacerda, que nasce em 1854 para 1909, pode passar, por gentileza, pode indo, até a gente encontrar uma página em branco assim, bem grandona, assim, vai indo. Aí, isso aqui é a cachaça da pessoa da meia-noite às 5 da manhã. Que é o quê? Um genograma, tá? O livro, eu falo assim, o livro é bem fácil de ler, mas o genograma é difícil. Então, assim, é justamente para as pessoas me contratarem, para eu poder explicar esse genograma aqui, tá? Aí a explicação é mais cara, obviamente, né? Que o livro. Mas é brincadeira. Então, a ideia é que o que é? Um esforço, no início não era para ser isso, era para ser uma coisa mais simples, era só para construir as relações familiares do Gustavo de Lacerda, que aqui ainda está com o nome Gustavo Adolfo de Fraga. Tá? O que foi possível identificar foi o nome da mãe, Maria das Dores, que nasce aproximadamente em 1836 e vai falecer por volta de 1868. Ela vai ter um irmão chamado Carlos de Fraga. Tá? E ela vem a ser uma segunda esposa de um relacionamento não oficial com o Luiz de Souza Fagundes. Esse Luiz de Souza Fagundes é militar e era membro dessa grande família Fagundes de militares. E aí, fazendo um apontamento lá para cima, o que a gente vai ter? Então a gente vai ter o Luiz de Souza Fagundes, sendo irmão da Maria do Carmo, da Clara Angélica Fagundes, do João de Souza Fagundes e filho do Francisco de Souza Fagundes e da Francisca Maria das Chagas da Costa. O Francisco, lá em cima, é o responsável pela introdução do ensino de piano em Desterro. Tá? A história do ensino do piano em Santa Catarina começa com o Francisco. Só que o Francisco e a sua Francisca tiveram como escravos a Luísa Rosa da Conceição e o João de Souza, avós do Cruz de Souza. Nasce os filhos, e aí o que acontece? A Clara Angélica Fagundes, que é filha dele, casa com o Marechal Guilherme e vão receber como herança o Guilherme de Souza, que vem a ser pai do Cruz de Souza e do Norberto Conceição, que é irmão do Cruz de Souza. Estão entendendo? Eu sei que é difícil. É confuso, talvez. Não é difícil, é confuso. Tá? Mas aqui nós temos 5 famílias. Nós temos a família dos Fagundes, nós temos os Gamadessa, da família do Otto Gamadessa e tal. Tá? Nós temos os Almeidas, nós temos os Fragas e nós temos a família da Maria das Dores. E aí o que acontece? O Luiz de Souza Fagundes, militar, era casado com a Clara Emília de Almeida, sobrinha da Natália Cândida de Almeida. Tudo bem? Sobrinha, tal. Essa tia dela tinha a escrava Maria das Dores. Pois bem, quando a Clara falece, em 1852, o Luiz não fica muito tempo sozinho. Busca lá na casa da tia da esposa a mulher para ele poder se relacionar. De forma, obviamente, não tão consensual. Né? E com ela ele vai ter 4 filhos. O Gustavo, o Frederico e a Maria. Quem que deixou lá para Thaís, né? Pesquisando fontes aqui, tá? Gustavo de Lacerda, o Frederico deixaram um acervo assim que dá para rastrear melhor, porque foram militares. Já a Luísa e a Maria não. Então aqui ainda tem que pesquisar mais e aprofundar mais a pesquisa para conseguir localizá-los melhor. Mas todos eles possuem certidão de declaração de batismo. Agora que nós estamos falando em 1850, 60, 60 e tantos. O registro civil ainda não estava posto. Né? O registro na época era o batismo. Mas os 4 têm. E não aparecem como filho do Luiz de Souza Fagundes. Aparecem apenas como filhos naturais da Maria das Dores. Deixa eu ver se a gente... Isaura, vê se a gente acha Vai para frente um pouquinho, quero ver se a gente acha. Pode passar.
Vai de novo. Acho que está anterior. Vai para frente. Não, volta lá no começo. Faz favor. Volta. Aí. E aqui, ó. Lá no Family Shake, então, o que a gente encontra? Esse tipo de documento aqui, ó. Tá? Bem isso mesmo. E aí o que está escrito ali? Né? Está escrito assim, ó. Aos 10 dias do mês de maio de 1854, nessa matriz de Nossa Senhora do Desterro, então, ou seja, já foi na matriz e não foi na Nossa Senhora do Rosário, tá? Batizei e pus os santos olhos ao inocente Gustavo, nascido a 21 de janeiro do dito ano, filho natural de Maria das Dores, escravas de Antônio da Costa Fraga. Foram padrinhos Manuel de Almeida Gama e Dona Maria Natália Ramos. Esse Manuel de Almeida Gama é o Barão de Batovi, que depois foi assassinado em Atumirim. Tá? É isso aí. Gente, vou parar aí que tá bom. Muita coisa. Eu queria, na verdade, conversar um pouquinho com vocês. Obrigado. Eu ia só fazer uma pergunta bem específica dessa parte. O quão acessíveis são esses registros públicos de nascimento e etc. nesse século XIX? Eu falo isso porque você falou daquele site, né, de procurar família, e eu já tentei procurar da minha família, etc., meus pais, meus avós, só que eu sou da Bahia e meu pai do Rio Grande do Norte, etc., e esses registros não existem. Simplesmente não existem registros públicos na Bahia do século XIX, nem do início do século XX. É assim, quase impossível de se encontrar. Aí eu queria saber o quão acessível e como os historiadores conseguem isso aqui, né? Se se consegue, né? Se é mais fácil. Rastreando é isso, assim. Primeira coisa, você vai naquilo que, digamos assim, é mais, grita mais, né? Tipo, a Cúria Metropolitana, por exemplo. Vai na Cúria, porque a pessoa nasceu, ele vai ter que ter um registro. Isso é preservado, então. E isso é de fato preservado, é mais essa minha pergunta. Os registros religiosos, sim. Sobretudo da Igreja Católica, sim. Tá? Então, o primeiro lugar para tentar achar é lá. Depois, procurar ver qual foi o ofício que a pessoa desempenhou em vida. Foi um mestre pedreiro, foi um músico, fez parte do exército, fez parte da força pública, participou de alguma empresa, né, foi empregado de alguma empresa, enfim. E aí tentar puxar os novelos de lã, quer dizer, tentar pegar um fio ali para emendar a pesquisa. Tu já chegou a pesquisar ali no Family Shake? Já? Não. O quê? Tu já chegou a entrar naquele site do Family Shake? Exatamente, já procurei todos os lugares e registros assim, que estão disponíveis online. Não tem, assim, registros públicos de alguns estados são praticamente inexistentes. Tá. E mesmo fisicamente é difícil de se conseguir isso. Eles parecem que não preservam de fato. Também tem essa questão também, assim, que foi isso que você já falou, né? Quem que é? Quem que preserva e o porquê se preservar, porquê se produzir e porquê se preservar, né? Entende? Mas assim, eu acho que a grande questão é investigar e não se contentar com o primeiro não. E o segundo. E nem terceiro. É que a gente que não é historiador tem um pouco de medo dessas coisas. Assim, não, tem que ir, né? Essas instituições são públicas, né? Recebem dinheiro público. Pois é. Então o acesso também deveria ser público. Investigar mais. Eu já precisei fazer esse tipo de pesquisa, respondendo também um pouco a tua pergunta. Eu precisei fazer esse tipo de pesquisa, mas eu venho de uma família miscigenada, então foi da parte branca da família, que de certa forma era mais fácil. Então, assim, a gente precisou ir desde a igreja, batismo, enterro, aí registro de casamento. Às vezes a pessoa não tinha registro de nascimento, mas tinha registro de casamento. Ou o registro de um dos filhos, do nascimento de um dos filhos. Aí naquele registro tinha o nascimento do pai ou do bisavô, e aí assim a gente ia puxando um ou outro. Mas assim, da parte da minha mãe, que é negra, a gente não tem muitas coisas, a gente tem alguns caderninhos que a minha avó anotava, que por isso que eu também perguntei da prática. Então, hoje em dia, só que a minha avó não é negra, ela é nascida no sul do Brasil, né, no Rio Grande do Sul. Então, ela é um tipo de indígena puxado por um negro, assim,
a gente tenta achar algumas coisas, mas também não existe muito interesse da família. É isso. É bem-vindo ao grupo, é isso aí. Tá, agora, assim, ó, o Thaís faça uma coisa bem interessante, passar para a professora, mas tem uma coisa que a gente precisa pensar ou repensar, é essa nomenclatura, quando a gente fala, né, a pessoa foi filho de escravos, a gente até fala isso assim, né, filho de uma mãe escravizada. Mas eu queria que a gente pensasse sempre o seguinte, que o fato da pessoa estar na condição de como escravo, ou escravizado em determinado momento, isso não diz do todo do indivíduo. Não diz do todo do indivíduo. Por exemplo, o pai do Cruz de Souza, o seu Guilherme, ele era pedreiro, mestre pedreiro. Mas estava sob a condição de escravizado. Mas aquela condição de escravizado não desumanizou ele. Ele tinha um saber. Parece que a escravidão desumaniza o indivíduo. E apaga a história anterior dela. E apaga a história anterior dela. Então, o que eu queria que a gente tivesse essa preocupação é sempre quando a gente for falar, neto, filho de escravizado. Tá, mas o que a pessoa era, além de ser escravizada? Ela perde sua identidade, né? Justamente. Só aquilo e pronto. O que a pessoa era para além disso? Porque senão, aí assim, ninguém fala que os alemães, os italianos que vieram para cá estavam passando fome, miseráveis. Porque se não fosse assim, eles nem viriam para cá. Os melhores ficaram na Europa, vieram para cá porque estavam muito ferrados. Mas muito ferrado. E porque ia receber terra. Ia receber, claro, porque, entende? Então, mas ninguém fala, lá ele era explorado pelo senhor feudal X. Ninguém fala isso. Tá? Então, só para a gente problematizar um outro conceito aqui. Entrando nesse tema mesmo, acho que é o caráter do estigma, né? Ao escravizado, indígena, aí traz essa desumanização, né? Tipo, eu acho muito importante isso que tu está falando, entendeu? Porque ainda vivendo um momento mais contemporâneo, a gente ainda continua praticando algumas coisas assim mais sombrias que não proveitoso, inclusive tipo usar esse espaço para construir coisas tipo isso, saber mesmo e não continuar praticando. Pelo menos eu tento, é meio difícil, a gente está sempre dentro de uma coerção, né, social, mas eu acho muito importante, muito bom, professor. Obrigado. Eu quero agradecer, foi muito bom, Fábio, a tua exposição, super visualmente agradável, os pontos que tu traz. Eu só queria enfatizar algumas coisas interessantes, né, que tem a ver com a questão metodológica. Aquela parte que você falou, ao procurar uma biografia, você encontrou um grupo social, né? Isso já é revelador de coisas super importantes, né? O Latour fala, não existe grupo, existe formação de grupos. Então, o papel do pesquisador é um pouco isso, de tentar ver o processo de constituição de alguma coisa que é muito maior do que uma imagem de um indivíduo apenas, né? Não que não seja importante uma biografia, mas o conjunto de fatores que está com ele relacionado. E dentro disso também eu achei muito interessante a abordagem mais epistemológica que tu traz na discussão, dessa tentativa de relacionar, né, biografias ou agências individuais com estruturas, com história, né, com coisas que são mais, digamos, elásticas, né, do ponto de vista estrutural. Então, vai muito de encontro de uma coisa que a gente está trabalhando ali no núcleo também, com uma abordagem da sociologia relacional que tenta fazer essa mediação. E por último, essa discussão que apareceu das fontes, agora eu esqueci. Depois eu lembro. Mas, professora, mas algo bem interessante, né? O livro do Gustavo de Lacerda talvez o meu esforço justamente de fazer essa aproximação entre a agência individual e o contexto. Porque
os biógrafos do Gustavo Lacerda, até então, ao longo do século XX, tentaram casar a biografia dele com a biografia da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, como se ele tivesse predestinado a fundar a ABI. Ele funda a ABI em 1907 e falece em 1909. Então, assim, toda a trajetória de vida dele serviu só para ele fundar a associação e pronto. Cumpriu o dever, pode morrer, né? E ele foi militar, foi jornalista, então tudo que ele fez anteriormente era dito, não, mas ele fez jornalista, ele foi militar, mas ele não era feito à regra, à disciplina. Isso que a historiografia contou. Quando ele foi jornalista, ele é jornalista, mas ele era um jornalista menor, ele não era tão expressivo. Bom, quando você mergulha nas fontes, vai catando fonte, vai duvidando daquilo que estava dito como algo dado, você vai vendo que, opa, não, peraí. Né? Ele, como militar, ele sai não porque ele era indisciplinado. Eles alegam que ele pegou cadeia, né? Pegou cana, tal, indisciplinado. Daí eu consigo a fonte, eu consigo a fé de ofício do irmão dele, junto ao exército. E o irmão pegou mais cadeia que ele. Só que o irmão permaneceu no exército. Então assim, peraí, então não é o tempo de cadeia que determina se ele vai ficar ou não. A grande questão é que Gustavo Lacerda era um republicano e vai militar pelo fim da monarquia já em 1879, 1880, 9 anos antes, 10 anos antes do fim do regime. Então, o grupo que ele fazia parte foi perseguido e ele foi expulso. Então, essas relações entre o micro e o macro, eu procurei justamente fazer aqui muito para... É muito interessante, e agora eu lembrei da fonte. Tem não sei se é uma historiadora, a Sandra Graham, ela escreveu um livro chamado Caetana Diz Não. No livro tem dois casos, né, de uma mulher, a Caetana, que se nega a casar com alguém que o senhor disse que ela teria que casar, e ela consegue, mesmo sendo escrava, né, esse direito, né, da escolha. E tem outro caso de uma mulher que deixa a herança também para escravos, né, e ela vai contando como é muito mesclado essa questão do micro e do macro, de uma estrutura e de uma história que é contada, né, e como às vezes agências individuais acabam tendo um impacto muito grande, inclusive para modificar questões tipo essa de exploração, né, de escravidão e tudo mais. Quer dizer, é um pouco isso de como que a história ela pode também manter o estigma, né, os vários estigmas, né, ou ela pode dar voz, dar visibilidade para agências, tanto de indivíduo quanto de grupos, que no fundo foi o que tu encontrou naquele trabalho, que ao final das contas possibilitam mudanças estruturais. Né? Eu achei bem interessante, eu acho que a tua exposição vai muito dessa noção mais dialética de... Isso. Né, não fica num ponto só, bem interessante. E cada trabalho ele caminha de acordo com as fontes e com o que se pode aprofundar. Né? Então, só para fechar, por exemplo, João Rosa, algo interessante, assim, é que cada um é um universo, desculpa. Então, Caio, sentimentinho por cada um. Não, cada um é um amor, né, especial. Mas o João Rosa, a família acreditava que ele era de Tijucas, ali perto de Brusque. E por muito tempo, quer dizer, quase 20 anos, naquilo que eu fui publicando, quando eu relacionava o João Rosa, eu dizia que ele era de Tijucas. Eu reforçava isso, mas sem muita base. Porque nós já havíamos encontrado em Tijucas um nascimento de um João Rosa Júnior. E aquilo ali bastava, e aquilo ali serviu e foi. Aí quando eu vou, para finalizar esse livro aqui, eu vou lá no site do Family Chuck, eu vou pesquisar sobre o segundo casamento dele. Ele teve 2 casamentos. E aí no que diz, no registro do segundo casamento, me diz que ele era natural da capital. Então, natural da capital? Como assim natural da capital? Estou quase publicando o livro dizendo que ele é... Justamente. Aí eu assim, como assim? Aí
foi aquela corrida, vasculhando documento, vasculhando. Aí localizei. Ele, na verdade, ele nasceu na Rua República, hoje Felipe Schmidt. O pai dele era pedreiro. E até os 20 anos ele trabalhou com o pai. Aí o pai falece, e ele já tinha uma noção de música, aí ele larga a função de pedreiro e vai para a força pública como músico. Aí, entende? Então, assim, como mudou já o entendimento, não só em relação à família, mas percebendo a formação dessa geração, porque hoje eu já recoloco ele em outro lugar. Eu coloco ele com os moradores negros da região da República, da Rua República, que era no bairro da Figueira. Desculpa que já passou da hora, mas agora eu fiquei com uma curiosidade pessoal até, porque como eu nasci naquele bairro, né, que tem história negra, era na Rua Cruz de Souza, o nome da rua é. E aí eu lembro quando eu vi aquela coisa da construção do espaço urbano, eu fui, de curiosa, fui olhar o meu bairro lá e muitas ruas eram de nomes de negros, referência negra. Era o Cruz de Souza, era o André Rebouças, que era aquele engenheiro do Rio, né? Aí tinha a Princesa Isabel. E aí, só queria saber se vocês chegam a usar alguma coisa assim nesse entrelaçamento com o espaço urbano, porque aí, de repente, nesses nuances pode haver alguma coisa. Claro, tinha nomes lá que não eram esses grandes nomes dos negros brasileiros, às vezes, assim, algo mais local. Por exemplo, outra mulher negra, quando eu também olhei como gênero, tinha só a Princesa Isabel mais uma outra mulher, que eu não sei quem seria, sabe? Ah, por que Princesa Isabel tá lá? Tá lá, porque, não, é tudo do bairro que tem a construção. Daí, assim, agradecer ela. Ô Thaís, mas isso é interessante. Hoje a gente olha e a gente faz a crítica, eu concordo contigo. Mas para aquela época, reforçar a figura de Princesa Isabel para aquele meio social era muito importante. E é muito legal a contraposição, porque justo na frente é o bairro central, daí já começa Robert F. Kennedy, sabe? É tipo, olha assim, o nome das ruas é muito incrível isso, é na divisão. E vocês lá tem um luthier Interessante fazer um de corda. estudo disso. Lá tem um luthier de corda chamado Tio Banga. Não sei. Tem em Lages. Procura lá, Tio Banga. Tio Banga. Eu já não moro lá faz tempo, mas luthier de corda, ele fazia violão, tipo aquele violão português, sabe? E também era mestre pedreiro. Parece que na fazenda Cajuru. Que é super famoso. Isso, então, aquela instância Cajuru, ele foi o mestre de obras lá, foi o Tio Banga. Olha só, eu sei que tem a história de uma senhora escravizada que ela tem, como benzedeira lá, ela tem, é bem popular, assim, agora eles até fizeram um novo casarão, contando a história da cidade, eles fizeram uma parte específica para os escravizados, né, e que trabalhavam nas grandes fazendas. E aí ela aparece lá como protagonista, mas o Tio Banga não tinha. E ali na região de Lages, ali é a questão da cacimba, né, e a região do mercado público, mais ali embaixo. Não, curiosidades pessoais, obrigada. Eu acho que fechamos. É isso. Muitíssimo obrigada. Agradeço mesmo. Para vocês que finalizam, né? As organizadoras. Não, obrigada, Fábio, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela excelente apresentação. Acho que foi de muita importância, né, pra gente. Eu acho que estamos sempre abertos com o núcleo para novas apresentações e para você compor os espaços sempre que você quiser. Agradeço. Pessoal, foi uma manhã muito agradável, assim, tinha uma expectativa, mas ela foi superada e o bacana das apresentações justamente é a troca, né? Só tenho a agradecer, quando quiserem, ficou à disposição. Vou fazer uma segunda. Vai ficar disponível, porque muitas pessoas não puderam vir, avisaram a gente, tanto do núcleo quanto outros que não, né, tem mais inscritos. Mas vai ficar disponibilizado no YouTube, então talvez tenha retornos de outros lados. Bacana. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa sexta pra gente.